Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. A suposta inerrância da Bíblia Sagrada. Como todos sabem, o Jornal da Paz foi fundado por Alziro Zarur, assim como muitos outros órgãos da imprensa legionária. Em 1977, o Jornal da Paz lançou o Grande Concurso da Paz, e a pergunta para quem quisesse participar era: que representa para você o Jornal da Paz? Empolgados com a mensagem libertária desse órgão ímpar da nossa imprensa, os leitores de Zarur enviaram correspondências em profusão, ansiosos por abocanhar a palma da vitória, visto que Zarur havia realmente mexido com os brios dos estudiosos da Bíblia. E naquela edição, o vencedor do concurso foi Mário Frigeri, com sua página sobre a suposta inerrância da Bíblia Sagrada, publicada na edição do Jornal da Paz, ano 2, número 4. Em edições sucessivas, o jornal traria novos vencedores, dentre eles o nosso amigo e laureado escritor Martins Capistrano, autor do livro Alziro Zarur, Intelectual e Apóstolo. Dito isto, vamos à página vencedora daquela etapa do concurso. Quem está falando é Frigeri. A suposta inerrância da Bíblia Sagrada. A Bíblia está certa, mas somente em sua parte divina. Errados estão aqueles que fingem não entender a novíssima pregação de Alziro Zarur, teimando numa interpretação equivocada ao pé da letra. Para os confusos pregadores das religiões humanas, a Bíblia é divinamente inspirada de capa a capa, letra por letra, desde a Gênese mosaica ao Apocalipse de Jesus. Para Zarur e seu império legionário, todo o texto inspirado por Deus, no contexto bíblico, integra sua parte divina ou profética, mas nem tudo o que está escrito na Bíblia recebe essa inspiração do alto. O texto não carismático é a parte humana da Bíblia que está sendo atualizada por Alziro Zarur. Pela primeira vez na história, esse autêntico pregador da palavra divina demonstra até onde a criatura cooperou com o Criador na construção da Bíblia e revela o sinuoso limite onde termina a inspiração do homem e começa a inspiração de Deus. Segundo a tradução da Bíblia online que utilizamos, feita por João Ferreira de Almeida e publicada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o apóstolo Paulo escreveu na segunda epístola a Timóteo 3,16 o seguinte: toda a Escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e apto para toda boa obra. Notem que Paulo disse toda Escritura e não toda a Escritura. Toda Escritura significa, em bom português, qualquer Escritura, ao passo que toda a Escritura significa a Escritura inteira. Para entendermos isto com mais clareza, vamos mudar os elementos da frase. Se dissermos todo homem é mortal, queremos dizer que qualquer homem sobre a face da terra é mortal. Mas se dissermos todo o homem é mortal, queremos dizer que o homem inteiro, ou seja, da cabeça aos pés, é mortal. Paulo, portanto, ao dizer toda Escritura divinamente inspirada, ele quis dizer qualquer Escritura divinamente inspirada, e não a Bíblia inteira. Se ele quisesse dizer a Bíblia inteira, teria dito toda a Escritura é divinamente inspirada. Mas não foi o que ele disse. Mesmo assim, existem pessoas que, infelizmente, forçam o sentido da Bíblia para atender, talvez, a interesses corporativos e querem que toda ela seja a palavra de Deus, o que é indefensável ou indefensível, tanto faz. Essa é a divina lição do Paráclito, amparada pela humana lição da língua portuguesa. Essa definição sobre a parte humana e a parte divina da Bíblia é, sem dúvida, o maior abalo que o livro não totalmente santo recebeu em seus quase 4.000 anos de história. Isto, entretanto, só o fortalece e dignifica, pois expõe o que há de vital e eterno em seu filão profético. Zarur acertou em cheio ao dizer que pela primeira vez um pregador de Bíblia ataca a Bíblia, mas para defendê-la. A verdade é que a Sagrada Escritura, para se tornar atraente às massas populares, não precisa ser maquilada por ninguém. Os que a pregam pelo mundo, entretanto, com as honrosas exceções de praxe, não têm feito outra coisa. Volvem e revolvem, fuçam e refuçam, citam e recitam suas máximas num reavivamento bíblico perfeitamente insípido, onde a família de Adão prolifera eternamente sob o insígnio do incesto. Josué para o sol em Gibeon, contrariando todas as leis da física reveladas pela ciência. E Jonas, numa história rocambolesca, digna da pena dos irmãos Grimm, é engolido por uma baleia no mar e regurgitado na praia. É inútil papaguear a Bíblia ao pé da letra, pregar para distrair ou subir aos púlpitos para brilhar auroras e toucar primaveras, como censurava o padre Antônio Vieira. O que é preciso, o que é urgente, o que é inadiável, é apresentá-la ao povo sem o véu da letra que mata, ou as teias de aranha que obscurecem sua real e proveitosa interpretação. É exatamente isto que faz o fundador do Jornal da Paz, cumprindo a determinação do único mestre da humanidade, que declarou, conforme a interpretação de Zarur,
abre aspas, conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará das verdades dos homens. Fecha as aspas. Alziro Zarur enfrenta a Bíblia com a determinação do garimpeiro que descobre sinais promissores de metais valiosos no sopé de determinada montanha. Ambos sabem que ali tem ouro, mas sabem também que o resultado dependerá da perseverança com que empregarem suas ferramentas. Da obstinação de Zarur nasceram as mais fulgurantes pérolas que a palavra de Deus está expondo pela primeira vez ao homem, como a de que o novo mandamento do Cristo é a religião de Deus, e a revelação do Apocalipse é a pedra de toque do Paráclito. A LBV já deu ao mundo revelações que, por seu ineditismo e originalidade, têm movimentado de forma revolucionária o mundo das ideias, principalmente em sua vertente espírita cristã. É bastante recordar as seguintes definições do pensamento universal de Zarur. 1. Abre aspas. A Bíblia Sagrada tem uma parte humana e uma parte divina. Fecha as aspas. Seus erros na parte humana são consequência natural do estado evolutivo dos seus autores. Essa é uma verdade que até hoje desafia a capacidade de interpretação humana. 2. Abre aspas. A lei divina, julgando o passado de cada um, homem, povo ou nação, determina o seu futuro. Fecha as aspas. Essa é uma das mais profundas lições da justiça divina que o mundo já recebeu, pois confirma que determinismo e livre-arbítrio não se excluem, mas coexistem. 3. Abre aspas. Todas as criaturas humanas são naturalmente cristãs, e todas as religiões são evidentemente cristãs. Fecha as aspas. Essa é a maior concepção de fraternidade real que o homem já alcançou, pois estabelece as bases universalistas para a unificação de uma cristandade só. Exatamente por trazer tantas inovações ao mundo, é que Alziro Zarur é tão provocado e combatido. Mas ele nunca foi o que escreve meia dúzia de pessoas mal informadas ou mal intencionadas. Zarur é o que pensam, dizem e fazem milhões de brasileiros e estrangeiros de boa vontade, os quais encontraram na LBV o sabor e a pureza original do cristianismo primitivo. Zarur sabe o que diz e o que faz, por isso acerta sempre. O mesmo dizemos quanto à interpretação da Bíblia. Estão equivocados os que defendem a inerrância bíblica. Só a parte divinamente inspirada da Bíblia é inerrante, enquanto que a sua parte não inspirada é história, e história perfeitamente errante, porque feita, como diria Camões, por esse bicho da terra tão pequeno chamado homem. Quem quiser esclarecer suas dúvidas a esse respeito, faça o favor de ler o livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes, de Alziro Zarur. A suposta inerrância da Bíblia Sagrada. Allan Kardec, referindo-se ao Velho Testamento, disse
que há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil, estabelecida por Moisés. A lei de Deus é invariável. A lei civil, porém, por ser apropriada aos costumes do povo de sua época, se modifica com o passar dos tempos. A lei de Deus está formulada de forma inequívoca nos 10 mandamentos e é de todos os tempos e países. A maioria das outras leis foi estabelecida por Moisés, obrigado que foi a manter, pelo temor, um povo naturalmente indisciplinado, no qual ele teve de combater arraigados abusos e preconceitos. Para imprimir autoridade às suas leis disciplinares, Moisés atribuiu-lhes origem divina, assim como, em sua maioria, fizeram os legisladores dos povos primitivos, como, por exemplo, Hammurabi, rei de Babilônia. Mas, além dos 10 mandamentos, a lei divina está também contida principalmente nos evangelhos e nos profetas bíblicos. A Bíblia, pois, pode ser comparada àquele bloco de mármore do qual Michelangelo esculpiu Davi. Ao extrair do bloco tudo que não era Davi, Davi apareceu. Quando o estudioso extrai da Bíblia tudo que não é Deus, Deus aparece. Vejamos alguns exemplos do que não é Deus na Bíblia. 1. Em Êxodo 21:7, a Bíblia autoriza que o pai venda a própria filha. Isso é coisa de Moisés. Deus não tem nada com isso. 2. Em Levítico 25:44, lemos que o homem pode possuir escravos, homens ou mulheres, desde que comprados de nações vizinhas. Ou seja, de acordo com esse preceito, o brasileiro não pode escravizar outros brasileiros, mas, se quiser escravizar argentinos, a Bíblia permite. Isso é coisa de Moisés. Deus não tem nada com isso. 3. Em Êxodo 35:2, afirma-se que o homem que trabalhar no sábado deve ser morto. Isso é coisa de Moisés. Deus não tem nada com isso. 4. Diz-se em Levítico 21:16-20 que não poderá aproximar-se do altar de Deus nenhum homem cego, ou coxo, ou mutilado, ou que tiver pé ou mão quebrados, ou corcunda, ou anão, ou míope, ou com sarna, ou impingem. Isso é coisa de Moisés. Deus não tem nada com isso. 5. Em Levítico 19:27, lemos que é proibido ao homem aparar a barba ou o cabelo nas têmporas. Isso é coisa de Moisés. Deus não tem nada com isso. E finalmente, 6. Em Deuteronômio 22:5, proíbe-se a mulher de usar calças compridas. Isso é coisa de Moisés. Deus, principalmente neste caso, lava as mãos e jura por Deus que não tem nada com isso. Mas, por outro lado, quando Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, sinaliza que a sua palavra constitui a parte divina da Bíblia, alimento das almas e luz para os povos.
Ou quando Jesus convida seus seguidores dizendo: assim como o Pai me amou, eu vos amei, permanecei no meu amor. Ele inaugura uma nova era para a humanidade, a era do amor divino, passando um apagador naquele mandamento estabelecido por Moisés em Êxodo 21:24, a chamada pena de talião, o qual autoriza o homem a retribuir a seu irmão da seguinte forma: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E Moisés, segundo o livro chamado Números 12:3, era o varão mais manso dentre todos os homens que havia sobre a terra. Imaginem se ele fosse brabo. Portanto, fica assim escancaradamente comprovado que a Bíblia tem uma parte humana e uma parte divina, e que a palavra mágica que ilumina todo o seu conteúdo é esta: discernimento. Voltando agora a Alziro Zarur, houve uma época em que o jornal Última Hora do Rio de Janeiro publicou semanalmente, durante muito tempo, uma página inteira contendo depoimentos de pessoas de todos os estratos sociais falando a respeito de Zarur. Eram, em geral, testemunhos de reconhecimento e gratidão ao trabalho missionário realizado por ele e que beneficiou a tudo e a todos neste imenso Brasil. Não faltaram, porém, os que perguntavam, naturalmente com uma ponta de inveja: por que tanta exaltação à figura de Zarur? Ele é apenas um radialista. Para esclarecer essa pequena parcela de pessoas inconformadas com o sucesso do fundador da LBV, escrevemos o seguinte soneto que Zarur mandou publicar no jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro em 17 de junho de 1978. Doutor Zarur. Para que depoimentos magistrais, falando de Zarur, um radialista? Essa pergunta faz, com voz trocista, a grei dos periféricos mentais. Há 2000 anos já, a história registra juízos também superficiais. Jesus é um carpinteiro, nada mais, e quer ser mais que o rei, o realista? Agora veio à luz toda a verdade. Aquele carpinteiro peregrino é o gênio criador da humanidade. E Zarur, nosso comunicador, é só doutor em direito divino. Há alguém neste planeta mais doutor? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.